Gritei muito no jogo aberto ali. Vou te fazer uma pergunta simples, rápida e básica. É obrigação? Já até respondi antes. É obrigação de ir lá e vencer. E com o time reserva. Com o time alternativo. Senhora. Porque nós sabemos que hoje aí 5 titulares ficaram aí aqui. enlouqueceu. O Hulk está aqui, treinou já hoje pela manhã na Cidade do Galo, lá com o Lucas Gonçalves, que está cuidando da turma aqui. O Hulk está aqui, o Juan Tressouto está aqui, o Alan Franco está aqui. Vocês estão me tirando a concentração. O Vitor Hugo está aqui para eu poder lembrar qual é o outro. Aí, ó, já estou esquecendo qual que é o outro. Juan Tressouto, Vitor Hugo, Hulk, Renan Lodge, Franco. E Franco. Os 5 estão aqui, não viajaram, mas dá para montar um time competitivo, já falamos isso. Né? O time está numa toada boa, o treinador está engajado de buscar o melhor de cada jogador. O time da Venezuela não é um time imbatível, é um time tecnicamente inferior ao Atlético. O Atlético, se jogar o que vem jogando nos últimos 3 jogos, consegue uma vitória. Que eu fosse concordar tanto com o Valdemorte. Consegue uma vitória. Tô contigo, lá. Brenão. É isso. É porque o rapazinho aqui, ele gosta de discordar. A não ser do cliente dele, porque é um aspecto contratual que não pode haver na cláusula de discordância. Muito obrigado, Elton. Mas o que o Fabrício Bruno está para o Wallace, o Elton está para o Valor. Muito obrigado. Idem. É recíproco, né, Valazão? Recíproco. Abraço, paizão. Paizão. Não, você que é o paizão. E ainda fica vermelho. Fica vermelho de raiva, porque a questão é você tratar o futebol de uma forma muito simples. É muito matemático. Futebol é simples. Futebol é bola na rede, meu filho. Então, futebol é simples pra cacete. Então, peraí. O Fluminense ontem tem empatado com o Laguaira é um vexame. Melhor em campo. Sim, o goleiro do Laguaira. É um vexame, mas é um vexame. Não é vexame. Nós falamos isso. O Guilherme já trouxe um dado. O Cuca quase foi demitido, tem empatado com o mesmo Tinha Laguaira. outras situações. O Guilherme falou isso. Ele não foi demitido, quase Guilherme demitido Souza, por Guilherme causa tem do razão. Laguaira, não. Guilherme é bom de memória. Vamos pro contexto. Não. É vergonhoso aqui, ó, empatar uma com o coisa é Laguaira. falar isso em bastidor, a outra é na televisão. Não, mas ele falou isso então, ao vivo. Isso era bastidor. Ele falou isso no microfone. Aqui, ó, então vamos aqui. Hoje no Band News na área. Não era existia um contexto para tentar a demissão do Cuca. Existia contexto. Cara, mas é vergonhoso. Contexto não é Empatar com o Laguaira vergonha. é vergonhoso. Não é vergonha. Seria sorte contra o iceberg. O Atlético hoje ele é favorito. Super favorito. Não, ele não é super favorito, ele é super favorito. Ele tem condições, sim, de com um time alternativo vencer a equipe do Porto Cabedelo? Tem, mas ele não existe a obrigação de vencer. Existe. Em situações emergenciais, quando o time precisa vencer porque senão está fora do campeonato. Aí você coloca a palavra obrigação. Mas nesse sentido aqui, de estreia de Sul-Americana, onde o próprio treinador e o clube já falou que tem foco principal no Campeonato Brasileiro. Vermelhão, vem cá. Peraí, vamos conversar aqui. Você terminou de falar. Você terminou de falar. Você não vai gritar, não. Aqui, você terminou. O Atlético foi lá contra o Caracas 2 vezes já. Ganhou 4-1. Eu tava lá. Eles são fracos, Eltinho. Eles são fracos. Entendeu? Entende isso. Olha a escalação do Atlético hoje. Você lembra? Quem tá lá? Você lembra o discurso na final da Sul-Americana? O Lanús é freguês. É o mesmo caminho. Mas foi vergonhoso também. Mas é o mesmo caminho. Perder o Lanús não foi vergonhoso? Foi vergonhoso. Ninguém tá falando aqui que se o Atlético perder não vai ser vergonhoso. O que nós estamos falando é o seguinte, não pode se tirar uma responsabilidade. E qual é o problema de colocar uma responsabilidade num time que investe para poder ser melhor que o Nenhum. que o problema é quando essa responsabilidade é colocada como obrigação. Não é medo. Ninguém é obrigado a enxergar como... Ninguém é obrigado a enxergar como você enxerga. Só isso. Não é responsabilidade tem. Obrigação não. Obrigação, gente. O Atlético investe 10 mil vezes mais que o Porto Cabedelo. O Hulk sozinho deve pagar a folha inteira do Porto Cabedelo. Por que o Atlético brigou nos últimos 2 anos contra o rebaixamento, então? Porque se tem uma das folhas mais caras. Porque o Atlético passou vexame. O Atlético fez anos vexatórios. Não, mas não é pra acontecer nessa temporada, o Atlético não pode toada de obrigação não é pra acontecer isso, O Atlético tem obrigação de nunca lutar contra o rebaixamento com o elenco que ele tem à disposição, com o valor que ele investe. O Atlético não pode. É vexatório, é vergonhoso. É a mesma coisa que seria se tropeçar contra o Porto Cabedelo. É vexatório, vergonhoso. Ô, gente, quando vocês... igual eu falei aqui do Bucaramanga que você gosta. Adoro. Bucaramanga. Qual foi a vez que você ouviu falar de Puerto Cabello? Me fala. Contra o Vasco Seja sincero. Não, ele não lembra disso, não. E ganhou, hein? Ganhou do Vasco ano passado. Me lembra. Você não lembra de Puerto Cabello, não? Ele não lembrava, não. Tirou o Vasco. Ele não lembrava. Ganhou do Vasco ano passado. Ele não lembrava, não.
Você tá lembrando ele não lembrava, perguntei, ele não lembrava. Cara, é um time sem expressão. O atleta tem que ir lá e fazer o jogo dele. E aí, se o atleta tivesse numa pindaíba danada e tal, eu até entenderia. Mas, cara, o atleta tá vindo de 3 bons jogos. A gente não cobrava isso? Cobrava. Do atleta jogar bem? Cobrava. Tá Quer dizer, jogando bem? O grande incômodo dos caras, o grande incômodo... admitir que seja algo normal o Atlético ir lá enfrentar o Puerto Cabello. Ninguém falou. E não ser obrigado ninguém a ganhar. aqui tratou como normalidade. Sim, é obrigado sim, porque o Puerto Cabello é um time fraco. Ah, mas tá na casa dos caras, o time é fraco. Ah, se vai ganhar, outra história. Outra história. Ter perdido a final para um time de bairro foi vergonhoso, era obrigado a ganhar, mas não ganhou. Mas era obrigado. Eu não posso meter uma folha de 18, 20, 22, 25 milhões e normalizar para jogar contra um time que a folha é 1.000, 1 milhão e achar que não é obrigação. É obrigação sim, senão fica muito fácil, né? Vai lá, pede pro Puerto Cabello, aí vai a turma na zona mista lá, aí vem a turma lá e tal, os caras falam, não, é porque o jogo futebol não se resume à folha... Não tô dizendo que futebol a não folha se de resume pagamento, à folha, não, mas desculpa. o primeiro passo pra você montar time bom é ter dinheiro. Tá bom. Ou então ter orçamento. Né? Porque né, eu ter dinheiro, às vezes não tem dinheiro, tem um orçamentozinho para montar e tal, às vezes atrasa aqui, atrasa por lá, não é o caso do Atlético hoje, está tudo em dia, está pagando em dia, regularizando todas as situações, tudo rigorosamente em dia, com o carnê do baú da felicidade. Você lembra disso? Lembro. Oh. Quem falava isso? Silvio Santos. Sua mãe pagava o baú da felicidade? Nunca comprou, você acredita? A minha mãe pagava. A loja era na rua Comprou, Minas não. Gerais, Era, ali, eu lembro. entre Antônio Eu Olímpio de lembro. Moraes e 1º de junho. Eu lembro. Minha mãe pagava todo mês aquela desgraça e lá só tinha panela. É isso. Aí chegava Era lá, isso. escolhe aí o que você quer, minha mãe, panela. Aí Panela. lá vai minha mãe, chegava lá com uma caixa de panela em casa. Que isso, mãe? É o baú da felicidade. Aí no outro mês, não, mas no outro mês nós vamos pegar outra coisa. Aí no outro mês ela chegava lá, sabe com o quê? Panela de pressão. Panela. O que é isso, mãe? Mais uma panela? Panela Só de pressão. panela. Vou dar de presente pra avó. Falei, beleza. Aí no outro mês ia lá, o que é isso aí, mano? Jogo de panela. Vou dar de presente pra Nuna. Que é a nossa Era de vizinha frente lá a do Pombal. Fortil. Era de frente a Fortil. Isso, garotinho! Em frente a Fortil, eu Era lembro. uma beleza. Eu passava lá. Baú da felicidade? Oi, eu posso dar uma brincada aqui na carosa. Põe na tela aí, vocês também que esse trem de minutagem, aprender a sofrer, saber sofrer, vocês me matam, mas tudo bem. Controle de carga. Põe na tela a minutagem desses desfalques do Atlético aí, a perna pesa, né, querido? A perna pesa, até porque, estava conversando ontem com uma pessoa aí, estava me dizendo o seguinte, olha, HG, tem que pesar mesmo, meu filho, uma coisa, você disputar o Campeonato Mineiro nesse período do ano, que são jogos que fisicamente, obviamente, que lida com uma força maior, porque os times do interior, mas aí você está pegando time do seu nível, né? Você tem que correr mais, o nível de concentração é muito maior e tal, mas está pesando. Aqui é a minutagem da turma aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ser uma coisa aqui. Mas aqui, André, sabe o que a gente tinha que não está aqui? Sequência de jogos. Ops! Não! Sequência de jogos que nós não temos aqui. O que é interessante é a gente ver a sequência de jogos. Não, mas ontem eu Porque, falei a do Vitor Hugo. Vitor Hugo vem de 10 jogos seguidos como titular. ou seja, há um risco. É um risco. O Lodge também. O Lodge também Lodge vem tem nessa até sequência. Quem mais? O Lodge vem nessa sequência. O Hulk, ele teve alguns descansos, Não, né, Breno? Hulk, Alternado, né? O Hulk ele ficou no banco contra o Vitória, né? Que ele entrou no segundo tempo. Teve alternância. A média é de 8 jogos. Mas o Alan Franco, você pega também, além da sequência alta que ele tem no não, todos Atlético, esses aí passam de que ele 8 tem jogos. que ele tem no Atlético, ele teve jogos pela seleção, né? Com minutos altos também. Então isso também pesa pro atleta. E o Juan é aquela questão que a gente comentou ontem, né? Na temporada passada, ele sofreu com uma lesão. Ele chega depois, né, Breno? Tem uma lesão e depois que vai entrar naquele time ali, isso é importante na sequência do Atlético. E agora, na atual temporada, ele é um dos principais zagueiros do Atlético, se não é o principal. Então ele também vem com uma sequência pesada. Cara, tinha que não fazer tá na isso. lista, mas eu me preocuparia bastante com a situação do Coelho. Inclusive, eu não começaria o jogo hoje com ele, não. Tá com uma sequência bem grande de jogos, né? mas ele pela deve ficar no banco. Pela importância dele, entraria com o Dudu por ali. O Reinier, eu acho que é um Se cara... o Minda não tivesse machucado, o Seria o Minda Minda. viajaria e o Coelho ficaria, com certeza. Você imagina É que a questão seja do Minda. Cissé e Maicon, o Breno, os volantes? O Michael eu acho que não entra jogando. Eu acho que ele não vai arriscar, até porque ele tem uma questão do Alexander. Existe a expectativa do Alexander começar jogando. Eu não acho que ele vai compor o meio de campo com 2 jogadores você sem acha que o ritmo Alexander de vai jogo. jogar? Eu acho que ele começa jogando. Né? Ele já tem aí mais 3 jogos que ele está
são 2 jogos que ele foi pro jogo e não entrou. É verdade. Ele já tem o mais Michael nem tempo apareceu, né? do que o Tá, Michael. O entendi. Michael tá indo agora pro primeiro jogo. Entendi. Eu não acho que ele vai montar um meio de campo com 2 jogadores que estão sem ritmo de Michael jogo. e Cissé numa seria um meio situação- campo bem interessante, eu acho, pra essa noite. Acho que quando todo mundo estiver bem. Eu acho que ele vai ainda ser um pouquinho mais cauteloso com o Michael. Eu acho que ele entra com o Alexandre. A minha dúvida é se ele coloca o Thomas Pérez, e aí tem muita gente que vai brigar, mas olha, eu acho que ele vai de Cissé, eu acho que o Alexandre joga, Thomas Pérez ou Igor Gomes. Eu tenho essa dúvida. Não dá pra escalar o Nesse meio. Scarpa E o pela Scarpa, direita, Breno? O Scarpa e na o Dudu frente, pela... Dudu e Cassierra. Eu acho que pode ser isso. E ele deixa o Bernard no banco. E o Ontem eu até Renier tinha também no colocado- banco? Eu até acho que tinha ele colocado o poderia, Bernard eu ontem. acho que ele poderia Renier colocar também o no Renier, cara. Renier no banco. Esses caras que estão jogando, é uma oportunidade para ele dar minutagem para essa turma. Então, Cassierra, tem que jogar. Ah, ele poderia colocar o ataque com Dudu e Renier? Poderia. Mas eu acho que ele vai dar É o uma ideal oportunidade pro Cassierra jogar. Eu imagino isso. O Valu falou a respeito do Coelho. O Coelho vem de uma sequência de 6 jogos. 6 jogos. Dentre esses jogos, ele foi titular em 1, 2, 3, 4, 5. É. Dos 6, ele foi titular em 5. E a Só forma pra que ele entender, joga, Dinho, né? dos 6 ele foi titular em 5. Qual que ele fica no banco? É tipo o mais recente? Então vamos só eu para acho que os últimos- ficar claro, ele não joga os 2 últimos jogos do Atlético no Campeonato Mineiro. Ele fica fora da final contra o Cruzeiro e o jogo anterior contra o América. Depois ele é titular contra o Inter, titular contra o Vitória, titular contra o São Paulo, fica no banco contra o Fluminense, titular e joga o jogo todo contra o Chapecoense e sai aos 70 minutos contra o Atlético Paranaense. Então, e quando ele entra com o Fluminense, ele joga quanto tempo que você falou? 31. 31 minutos. E bem. É uma sequência. E eu uma colocaria sequência na muito- zaga hoje Lianco e Vitor Hugo. Essa é outra questão. Também não me assusta se ele colocar o Alonso para jogar hoje. O Alonso foi. Não me surpreende se o Alonso... Antes da se o viagem titular. para defender a seleção, o Alonso era titular. Não, titular. Ele tem alguns jogadores que antes são pilares dele que ele sempre coloca. Alonso, Franco, Hulk, Vitor Hugo e Lodge. Esses jogadores sempre são titulares dele. Então, assim, aí no caso do Alonso, nós vamos descobrir agora se ele pode ter perdido a posição ou não no jogo de hoje. Porque ele tem condição de jogar. Ele viajou para o jogo. Né? No outro jogo ele não foi. Você acha que porque ele tava existe com alguma tendinite. possibilidade dele entrar com Vitor Hugo, Lianco, Vitor Hugo e o Alonso de lateral esquerdo em vez do Pacini? Cara, Não assim, creio. eu espero que não. Porque é uma oportunidade de ver o menino jogar. 3 zagueiros contra o Porto Cabeça. Não, Eles não estão vai de brincadeira com o pai.